Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai abordar um programa apresentado pelo Instituto JK ao novo governo que começa em janeiro, o governo da reeleição da presidente Dilma Rousseff, e que tem tópicos como a retomada do crescimento, a reforma política, a questão da ética e também a questão da austeridade. Quem vai nos explicar sobre o conteúdo desse programa a ser apresentado ainda é o presidente do Instituto JK, o ex-ministro Aníbal Teixeira, que tem a honra de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença, ministro. Eu agradeço essa oportunidade, Beto. É sempre uma alegria estar aqui nesse veículo de comunicação que é uma complementação das funções do Legislativo, chegando até o povo com essas informações tão bem dissolvidas e explicadas por você. Ministro, como que surgiu essa ideia de apresentar um programa emergencial para a presidente no seu segundo mandato? Em razão das dificuldades da economia, dessa situação que o país está atravessando no momento? Na verdade, Beto, o programa nós elaboramos junto com a Fundação Ulisses Guimarães para o PMDB apresentar. Nós não vamos levar isso à presidente, embora na outra eleição nós levamos a ela um programa de governo. O problema é que o Brasil passa por uma crise muito séria. Nós, do Instituto JK, temos uma responsabilidade histórica. Se você, que tem tantos contatos com as Minas Gerais, lembra, talvez você não tenha idade para isso, mas o Juscelino foi o homem que levantou a bola do binômio energia e transporte. Através dos meus pais eu conheci. E até surgiu o jornal crítico que falava no binômio. E, paradoxalmente, o Brasil hoje tem esse desafio na infraestrutura. Nós temos um problema crítico em matéria de energia e nós temos um outro problema, que é o problema da infraestrutura, que está limitando o nosso desenvolvimento. Daí a preocupação do Instituto JK, que tem como propósito a defesa dos ideais de Juscelino Kubitschek. Agora, vamos começar então pelo lado econômico. Digamos que estejamos numa situação, o senhor, junto à delegação do PMDB, que vai até a presidenta Dilma, para apresentar sugestões para o campo econômico, além de uma cestinha de pão de queijo, o que o senhor diria para ela? Não, nós mineiros somos assim, muito focados nesse problema da gestão da infraestrutura. Eu entendo, inclusive, que há um momento assim, delicado para a presidente. Esse momento é que o PT se empenhou em fazer programas sociais, aliás, muito oportunamente. O Brasil tem esse desafio de uma grande população com carências habitacionais, de alimentação, de saúde, de educação, etc. E isso, de uma certa forma, não pode ter uma descontinuidade. Então, o que eu entendo e que é fundamental é que a nossa presidente, com a coragem que ela tem, já demonstrou na vida, ela poderá fazer aquilo que o Lenin fez em 1917 e 21 na Rússia. Um recuo ideológico. A Rússia, poucas pessoas sabem disso, ela sofreu, depois que o Lenin assumiu o poder lá, uma modificação no enfoque da própria ortodoxia marxista. Qual foi essa modificação? Ele acabou com a requisição de colheitas, ele entregou as pequenas empresas para a iniciativa privada, ele acabou com a igualdade de salários, que passou a ser chamado de preconceito pequeno burguês, e entregou, inclusive, o petróleo de Baku para os americanos e canadenses explorarem. O senhor está se referindo ao período da NEP. Da NEP, exatamente. Nova política muito econômica, já que a Rússia ou a União Soviética estava cercada, teve que fazer um passo atrás. Um passo atrás para dar dois à frente. Exatamente. Dois à frente. E até o Lenin foi tão criticado pelos ortodoxos da esquerda que ele fez um livro, né? Esquerdismo, doença infantil do comunismo. Então é preciso que agora a nossa presidente... O próprio Bucari o criticou como se fosse traidor do socialismo. Traidor do socialismo. Você está muito informado. O Lenin tinha dava muita gargalhada sobre isso. Então esse recuo estratégico que o Lenin fez pode servir de exemplo para a gente, sem trair qualquer dos princípios de preocupação com a igualdade, com a liberdade, com o desenvolvimento social. Esse recuo é fundamental, inclusive, para aportar os recursos necessários para dar continuidade a esses programas sociais, através de concessões, através de concorrências, através de uma série de PPPs, nós podemos delegar à iniciativa privada
Infelizmente, a iniciativa privada anda mal agora, inclusive os principais estão presos. Mas, tirando isso, com otimismo, vamos dizer que tudo saia bem, mas nós podemos realmente fazer isso. E com isso, nós teremos a condição de retomar o desenvolvimento. Porque Sim, eu li aqui, ministro, se me permite, eu li aqui que a meta que o Instituto apresenta no seu documento para o PMDB levar a presidenta Dilma é de um PIB de 2% em 2015, para depois alcançar 5%. Para alcançar os 5%. Quais seriam as medidas iniciais? Nós temos realmente que ser realistas. O Brasil, nós estamos indo muito bem, nós conseguimos realmente pagar a dívida externa, fazemos comício contra os 14 bilhões de dívida com o Fundo Monetário, acabamos pagando o fundo e não emprestamos 30 bilhões, e o Brasil tem reservas superiores a 300 bilhões, graças ao agronegócio, graças ao preço bom das commodities. Enfim, nós estávamos indo muito bem, com geração de emprego e tudo. De repente, essa crise internacional nos atingiu de várias maneiras. Então, é preciso que nós tenhamos assim, o bom senso de fazer um repensar, de fazer algumas economias fundamentais. O Brasil precisa agora fazer um momento de pensar, e pensar, inclusive, com patriotismo. É preciso, realmente, que se tenha coragem em política. Nós lembramos que o Winston Churchill, para enfrentar o nazismo, ele pediu ao povo inglês sangue, suor e lágrimas, e foi eleito. O Kennedy disse que o povo americano não esperasse, não perguntasse o que os Estados Unidos podia fazer por eles, e sim o que eles podem juntos fazer para vencer as dificuldades do momento, etc, etc. Então é preciso realmente que se tenha a coragem de analisar certas dificuldades e até restringir algumas liberalidades que foram feitas. Eu acho que é fundamental realmente uma política de uma gestão mais enxuta. Porque o grande desafio nosso não é tanto econômico, é muito gerencial. Mas isso não significaria, de forma alguma, uma restrição nas políticas sociais. Eu lembro até que o senhor, quando foi ministro do presidente Sarney, ali naquela época tiveram início uma série de programas sociais que até, digamos, de alguma forma se transformaram em programas permanentes, como o seguro-desemprego, Vale Transporte, o programa do leite, né? Exatamente. O senhor era ministro naquela época. Era ministro. Nós fizemos programas sociais bem amplos, né? Mas dessas conquistas atuais não se deve retroceder. Não, não. Porque se nós dermos o exemplo, você lembrou muito bem da NEP, na Rússia, nesse recuo, nós tivemos no lado do capitalismo, depois da crise de 30, um recuo também ideológico. O Roosevelt fez o New Deal, que foi realmente um recuo. Ele passou, o Estado, quem que podia falar que num regime capitalista, o Estado passou a gerar emprego, fazer o planejamento do Vale do Tennessee, construir ferrovias, reflorestamento, e mais do que isso, ele fez um controle do capital financeiro, criando o Banco Central e tudo. Então é preciso realmente que se possa, para dar continuidade a esse programa formidável de justiça social, de atendimento à população mais pobre, de verdadeiro mutirão contra a miséria, é preciso que se possa poupar alguma coisa jogando essas responsabilidades da infraestrutura para a iniciativa privada. Eu li ali também, ministro, que o programa emergencial que o Instituto JK apresenta ao PMDB, ele inclui também uma série de sugestões para a reforma política. Por onde começar? Eu acho, primeiro, realmente, eu acho que devia se pensar, aumentar até um pouco o mandato do presidente, mas acabar com o problema de reeleição. É muito difícil a gente separar a condição de executivo principal do país, de presidente da República, da condição de candidato. Então, durante toda a última fase da campanha que nós passamos, ficava se acusando a presidente Dilma de estar usando o Estado, etc, etc. E é muito difícil separar as duas coisas. Então é preferível realmente que não exista o Instituto da Reeleição. Que num país que ainda não tem muita educação política, é muito difícil separar as funções executivas da função de candidato. Então eu acho que isso seria o primeiro passo. O outro passo seria estender realmente a ficha limpa a todas as áreas. O judiciário, o executivo principalmente, o legislativo, de maneira que se tenha realmente uma melhoria fundamental no problema ético na ação política. E muito mais outras coisas. Temos que realmente repensar o problema, por exemplo,
desses overprice em cima dessas obras, que é uma coisa que não é difícil. Eu, por exemplo, no Ministério do Planejamento, eu peguei 3.500 preços e no computador, hoje com o computador era muito fácil, eu podia analisar um projeto no computador. Ele tinha os coeficientes todos, os custos médios, os custos regionalizados e tudo. Então, o que eu defendo, o que nós defendemos é que o Tribunal de Contas não seja só de contas formais, mas sim de contas e custos. Quer dizer, com uma equipe mínima e apoiado nos órgãos de informática do governo, no próprio IPEA, se pode fazer exatamente uma coisa que, analisando os custos, porque todos esses equívocos derivam exatamente da falta de policiamento sobre custos. Como é que você faz o projeto de uma refinaria de 2 bilhões e 500 e ela vira 18 bilhões? Não existe isso. Eu fiz 260 projetos industriais, inclusive de uma pequena refinaria. Quando passa o tempo, você faz um reajuste. Se o projeto tem coisas importadas, você usa as moedas que vão ter que ser usadas e reajusta. Você pega também os custos nacionais, construção pesada, construção civil, etc., e reajusta. Mas não pula de 2.500 para 18 bilhões. Pula, eu fiz até esses cálculos, para 5 bilhões e 800. Quer dizer, então é falta realmente de gerenciamento, principalmente o gerenciamento de custos. Agora, o programa também aborda ali como sugestão na área política o que é chamado de liberdade de imprensa e de informação. A presidenta Dilma já mencionou várias vezes que é favorável a uma regulamentação econômica, sem censura, portanto, da mídia. Como é que essa sugestão do Instituto JK se coaduna com a palavra da também mineira Dilma Rousseff? Aí nós temos uma discordância fundamental. Eu acho que essa regulamentação de imprensa, ela cheira mal. Ela realmente não é uma boa coisa. E podia-se pensar até que a imprensa se fizesse uma autorregulação, mas a imprensa mesmo fazendo isso. A presença do governo, ainda mais nesses termos econômicos, realmente é o estrangulamento. Nós sabemos que na época da ditadura, do Getúlio Vargas, se policiou a distribuição, porque o papel de imprensa era importado. Então se tentava controlar a imprensa através da importação de papel de fibra longa. Então, os países todos ditatoriais fazem esses controles através exatamente da área econômica, como está acontecendo na Argentina. Mas hoje boa parte das grandes empresas de mídia privadas no Brasil recebem ou são sustentadas em boa medida por recursos públicos, verbas publicitárias. O que é um outro equívoco. Eu acho que o recurso público se justifica no sentido de, por exemplo, das grandes campanhas educativas, campanha contra o câncer, campanha contra a violência, contra o acidente de trânsito, mas não para promover, que não justifica. Por exemplo, eu pego uma empresa como a Copasa, para fazer propaganda da água, a única água que tem para beber em Belo Horizonte está ali. Então, a iniciativa privada faz a propaganda porque ela é um instrumento de aumento de vendas. Agora, quando existe monopólio de eletricidade, monopólio de água e tal, não há razão para fazer propaganda. Sentido, não tem sentido. Então, realmente, eu acho que isso aí tem que ser moderado. E na questão do transporte? Ali no documento, o Instituto JK descreve a necessidade de alterar os modelos de transporte, investir mais em ferrovia, mais em dutos, mais em transporte hidroviário, coisas dessa natureza. Qual é o pensamento que está norteando? Realmente, nós precisamos repensar a logística brasileira. Nós temos, por exemplo, que chegar ao Pacífico, é fundamental, porque nós temos produtos que demandam um custo de frete muito elevado, como minério de ferro, como a celulose, como outros produtos, o alumínio. Então, nós precisamos realmente chegar ao Pacífico, é um problema. O outro problema, realmente, é uma integração desses modais. Nós temos que explorar aqueles modais que são o sucesso, que é o custo de tonelada transportada do sistema fluvial é o mais barato do mundo e nós usamos pouco isso, né? Nós temos hoje, o Brasil é pioneiro, olha que coisa interessante, no transporte por dutos. Poucas pessoas sabem que existem 27 mil quilômetros de dutos. Transporta-se gás, minério. O Brasil, a Europa consegue um mineroduto para transportar
pouco mais de 60 quilômetros. Nós temos um mineroduto, 2, aliás, agora, né, com extensão de 500 quilômetros, passando pela Serra do Mar, mudando a altitude de minério, que é um material mais pesado que existe. Então, nós dominamos algumas técnicas. Nós temos alguns sucessos de etanol tecnológicos. também, né? Etanol também. Podemos. E outra coisa, nós estamos fazendo um estudozinho sobre o retorno. Por exemplo, se você traz, por exemplo, a soja por duto, você pode mandar para lá o adubo que é necessário. Você pode usar numa emergência, num duto que foi feito para petróleo, com uma lavagem que é feita em menos de meia hora, você consegue transportar água potável. Quer dizer, então, você tem uma porção de... E é baratíssimo. Quando você fala num duto para transportar minério, viu, Beto? É um negócio tão formidável que você está tirando da estrada 35 mil caminhões. É uma super economia de combustível. Sem falar no meio ambiente. Você tá uma racionalização. Uma racionalização. Você poupança de vida, 600 mil toneladas de CO2. Claro. Quer dizer, então, o Brasil tem que realmente melhorar a sua tecnologia, tirar partido desses avanços. Inclusive, aí tem que fazer uma lembrança da Petrobras, o sucesso que ela consegue em termos de perfuração em águas profundas e depois no pré-sal. E o Brasil, então, tem que ter realmente, assim, a capacidade de, nesse momento, sair desse pessimismo e entrar numa fase de otimismo, porque o Brasil tem toda a potencialidade para ir em frente. Ministro, eu sei que o senhor é um entusiasta também da biomassa, não só em tese, mas construindo e produzindo, né? O senhor atuou também na questão das florestas energéticas. E o Brasil é pioneiro na questão do pró-álcool e, diante de alguma necessidade de crescimento na sua produção de energia, ele pode recorrer ainda a um potencial ainda não totalmente utilizado da própria biomassa, inclusive com outras modalidades de matérias-primas, para dar um salto, dadas as condições, as vantagens específicas que o Brasil tem em relação a outros países. O senhor não acha que já era hora de ter uma nova retomada ou uma nova avançada daquilo que foi lá atrás o pró-álcool para uma nova modalidade agora da biomassa? É fundamental. Eu acho que, inclusive, nós podemos... Há muito esforço tecnológico, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil, para conseguir as enzimas necessárias ao processamento de restos agrícolas e principalmente da madeira. Nós estávamos outro dia conversando sobre isso. Eu plantei 20 mil hectares de floresta, de eucalipto e 2 mil de essências nativas. Em Minas Gerais? Em Minas, um pouco na Bahia. Mas então, o que nós temos hoje é um potencial muito grande e é importante lembrar que nós temos uma posição meio passiva. Nós estamos querendo combater o CO2 na atmosfera. E a melhor forma de fazer isso não é inibir o desenvolvimento, é exatamente você ter florestas nativas e plantadas. Porque um eucalipto, por exemplo, 1 hectare de eucalipto tira 14 mil quilos de CO2 por hectare ano. Então, nós temos aí uma coisa formidável. Além disso, esse pode ser convertido, como os alemães fizeram durante a guerra, a madeira em combustível, em metanol. Os alemães fizeram isso. Eu visitei na Alemanha os laboratórios e depois visitei na Rússia, que levou esse know-how para a Rússia. As fábricas foram levadas para a Rússia. Nós podemos realmente, se nós temos essa capacidade de ter uma madeira que cresce em 8 anos e fica em condições de corte, enquanto os países nórdicos têm essa madeira só com 30 anos, nós podemos ter aí isso que você falou, um aprofundamento da utilização da biomassa, inclusive, como está se fazendo agora, com bagaço da cana. Uhum. Ministro, tem uma questão que está faltando, que porque existem muito boas propostas, mas há uma necessidade de estabelecer um diálogo bastante amplo. O PMDB, evidentemente, tem a vice-presidência, é o aliado fundamental do governo da presidenta Dilma, mas esse diálogo precisa abarcar mais vozes na sociedade. Como estabelecer uma ampliação desse diálogo? Que a presidente até convocou a sociedade para ele. Eu acho que é fundamental. Eu acho que o Brasil passa por um momento crítico do ponto de vista econômico, também do ponto de vista desses escândalos que abalaram a todos nós. Então, é preciso realmente que se construa uma união nacional.
não transigindo com ideias, mas fazendo com que realmente se possa somar aquelas coisas que podem unir a todos os brasileiros. O desenvolvimento econômico, a justiça social. Quer dizer, há um consenso sobre algumas coisas. Então, trabalhar em cima desses consensos e não explorar as diversidades. Eu acho que é chegada a hora de um momento de patriotismo, de abnegação e até de renúncia de alguns ideais para que o Brasil possa dar um grande salto para frente. E aí é preciso convocar a todos, o povo também, é fundamental. Nós tivemos uma experiência muito boa no governo Sarney, que foi realmente aquela Secretaria de Ação Comunitária. Nós fizemos 45 mil projetos, creche, posto médico, posto telefônico, horta comunitária, 6.800 reparos do grupo escolar feito pela própria comunidade. Então, a população brasileira é mobilizável. Nós construímos 314 mil casas em mutirão, com mão de obra totalmente da população. Então, o brasileiro, quando ele sente que a causa é boa, ele dá o seu apoio. Então, é preciso, mais do que nunca, convocar a todos, e eu acho que isso deve ser realmente o grande apelo da presidente para esse momento difícil do Brasil, que nós transformaremos, se Deus quiser, num momento de glória, retomando o desenvolvimento, reforçando a justiça social e, sobretudo, dando a força à democracia representativa. Muito bem. E quando o senhor for levar o programa emergencial lá da presidente Dilma, não se esqueça do pacotinho de pão de queijo e um disco de Seresta de Minas Gerais, né? Vamos levar o pão de queijo e a Seresta. Isso não vai faltar, né? Não vai faltar. Ministro Aníbal Teixeira, ex-ministro do Planejamento do governo Sarney, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Roberto, eu que agradeço. Realmente, vocês têm uma divulgação. Eu estava comentando que várias pessoas, de uma outra entrevista que eu dei sobre uma autobiografia, centenas de pessoas me vi você na televisão. Então, eu quero dizer que realmente o programa Cidadania é um programa tem uma universalidade muito grande. Parabéns a você, parabéns ao Senado. Muito obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, por que não? Olha aí na tela uma forma de fazê-lo. 0800 61 2211, ou se quiserem baixar para copiar este programa ou outros programas da TV Senado, na sua telinha também está www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Cidadania. Tchau.